Boa noite, turma. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, estejam conseguindo acompanhar o conteúdo das disciplinas nessa modalidade de aula aí que não escolhemos, mas fomos obrigados a nos adaptar, né? Eu, inclusive, sinto muita falta da aula presencial, do contato, é isso que faz a diferença, né? A participação em aula. Eu gosto de estar perto de vocês. Para mim está sendo uma aflição ficar aqui do lado de cá gravando essas aulas e, né, vamos conversando. Eu quero que vocês vão me dando feedback aí das angústias de vocês, se for possível, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Outras coisas que vocês estejam testando aí com outros profs que estejam funcionando também podem me passar, outras dicas, né? Tudo é bem-vindo para fazer com que vocês passem por esse período aí, que pelo jeito vai se prolongar um tempo ainda, da forma que traga menor prejuízo para todos, tá bom? Eu vou continuar aqui então nessa modalidade de gravar então esses pequenos vídeos para vocês, que no final se tornam um número, né, expressivo, mas de uma maneira assim, bem uns vídeos pequenininhos, que é para vocês terem maior facilidade para acessar, né? Se eu tô sentindo dificuldades aqui com a internet, né? Isso que eu já pedi para aumentar a minha internet aqui um monte, então eu imagino que muitos de vocês também possam estar tendo esse problema. Então os vídeos vão ser sempre curtinhos para vocês poderem baixá-los de uma maneira menos complicada, tá? Nós ainda temos algumas coisas para falar a respeito de inquérito. Na aula passada a gente terminou falando de prazos. Eu falei para vocês que na legislação especial nós tínhamos prazos distintos. Já postei para vocês um material quentinho, bem curtinho, bem explicadinho sobre isso. Tem 2 quadros lá, antes do pacote anticrime, depois do pacote anticrime. Então peço que vocês deem uma olhadinha nesse material sobre prazos do inquérito, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui no portal, qual é o número desse material. É o material 6, tá? O material 5, então, era sobre investigação, é o material 6, material de apoio, os prazos do IP. Depois, o material 7 fala do arquivamento do IP e o material 8, então, já começa com ação penal. Mas a gente ainda tem algumas coisinhas para falar do inquérito, então, depois do artigo 10, que trata dos prazos do inquérito, então a gente ainda tem o artigo 11, que diz que instrumentos do crime, né, bem como objetos que interessam para a prova, acompanharão os autos do inquérito, por evidente, né? E o artigo 12, que diz que o inquérito acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base para uma ou outra, tá? Houve algumas alterações com relação ao juiz das garantias, mas volto a lhes dizer, eu vou gravar um vídeo específico sobre o juiz das garantias, que está ainda suspenso por liminar do STF. Então, né, uma hora eu vou gravar um vídeo específico explicando tudo para vocês sobre como poderá vir a ser esse juiz das garantias. Por hora é isso que a gente tem, tá? Aí nós temos o artigo 13 na sequência do Código de Processo Penal, então eu tô falando do Código de Processo Penal, tá? Por óbvio. E o artigo 13 diz o seguinte, vou ler aqui para vocês, só vou abrir aqui no computador que fica melhor para visualizar, tá? Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial. Então, nós estávamos vendo, para relembrar na outra aula, as diligências que estão sob incumbência da autoridade policial, lá no artigo 6º, né? E aqui no 13 continua com algumas outras diligências, com algumas outras atividades que são de incumbência da autoridade policial, seja pessoalmente, seja pelos seus longamanos, que são os servidores, né? Os policiais civis, no caso da Polícia Civil Estadual, são inspetores, escrivães, e a gente tem os comissários, que é inspetor e escrivão, em final de carreira vira comissário de polícia, tá? Então, são as categorias que a gente possui na Polícia Federal. E na Polícia Estadual. E na Polícia Federal, então, os agentes, tá? Bom, o artigo 3, no inciso 1, nos diz: fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês, assim, que, como eu falei, além do artigo 6º, existem
diversas outras atividades que são da incumbência da autoridade policial, que nem estão arroladas aqui nessa parte do Código de Processo Penal que fala das atividades do inquérito, né, e da autoridade policial. Por exemplo, nós temos o artigo 322 do CPP, que fala da fiança, né? A fiança também é uma atribuição da autoridade policial. Vocês sabem que pena de detenção ou reclusão até 4 anos é de atribuição da autoridade policial arbitrar a fiança, e acima disso é do juiz de direito, né? Então, na verdade, sabem, eu estou dizendo, né? Eu confundo aqui, vocês não tiveram ainda essa matéria da fiança, mas tiveram sim lá no Penal 2, Teoria da Pena, quando a gente viu distinções entre reclusão e detenção, a gente falou disso. Então, vocês sabem, sim, não estou viajando aqui, né? Bom, a outra atividade que é de incumbência da autoridade policial é, por exemplo, restituir os objetos que são apreendidos durante o inquérito, quando eles não interessam mais para o inquérito, ou quando eles pertencem a terceiro de boa-fé, a pessoa que possui a propriedade comprovada, tá? Então, tá no artigo 120 do Código de Processo Penal. Também incumbe a autoridade policial. Isso tudo que eu tô falando é de forma exemplificativa, tá? Instauração também cabe à autoridade policial de incidente de insanidade mental, tá no artigo 149, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, entre outras diversas, e essas que a gente vai ver aqui no inciso 1, 2, 3 e 4 do artigo 13, tá? Então, com relação a esse primeiro inciso que fala fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, isso aí é algo que é feito de uma maneira muito tranquila, porque quando encerra a atividade da autoridade policial, quando se encerra o inquérito, não encerra-se de forma peremptória a atividade da autoridade policial. Ela pode ser demandada pelo juiz para trazer para o processo outras informações que sejam necessárias, tá? Então, isso é feito de uma forma bem... como é que eu vou dizer para vocês? Quando a autoridade policial conclui o inquérito e efetiva essa conclusão através de um relatório do inquérito policial e encaminha para o judiciário, ainda assim essa autoridade policial pode ser demandada, por exemplo, para fornecer o endereço, atualizar uma certidão de antecedentes, né? Então, a autoridade policial vai fornecer as informações necessárias aos juízes, né, para instrução correta e julgamento dos processos, tá? O inciso 2 fala realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo MP. Então, aí é um dever da autoridade policial realizar essas diligências que forem requisitadas pelo juiz e pelo promotor, tá? Não fica como é que eu vou dizer para vocês, ao poder discricionário da autoridade policial realizar ou não diligências que são objetos de requisições. Requisições geram um dever para a autoridade policial, que é cumpri-las. Não há, fique bem claro, nenhum grau de hierarquia ou de subordinação entre delegado de polícia, juiz de direito, Ministério Público, tá? São instituições diversas com papéis diferentes dentro do sistema de justiça penal, dentro do que a gente está falando, né? Mas cabe sim à autoridade policial cumprir essas diligências requisitadas. Tem alguma exceção? Tem alguma hipótese na qual a autoridade policial não vai cumprir uma diligência requisitada? O que vocês acham? Isso já foi objeto de questionamento em prova subjetiva para delegado de polícia. Imagine qual era a resposta que queriam que o candidato dissesse. Não, né? Quer dizer, há exceção sim, não é sempre, não são todas as vezes que a autoridade policial é obrigada a cumprir requisições. Quando que a autoridade policial não é obrigada? Quando forem requisições manifestamente ilegais, né? A autoridade policial não vai cumprir uma requisição ilegal, tá?